Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem uma peça redonda de macramê muito simples, utilizando só 2 tipos de nó. Para ela eu vou escolher aqui no catálogo de cordões da Borro Cordões, esse cordão torcido de algodão de 4 milímetros, que é o mesmo que eu utilizei no tutorial que está disponível agora em novembro no clube, que é o tutorial da capa tulipa, mas esse daqui mais grosso de 8 milímetros também ficaria bem legal nessa peça de hoje. Agora, para fazer os nós, eu vou utilizar um fio mais fino. E eu vou escolher esse cordão trançado com enchimento aqui, ó, de 3 milímetros. Tanto esse cordão trançado quanto o torcido, ele tem várias cores disponíveis no site. E para quem adquirir qualquer tutorial durante a Macramê Friday, vai receber um cupom de desconto para utilizar em todos os cordões do site da Borro. E para quem se inscrever no clube para aprender a capa tulipa, também ganha um cupom de 25% de desconto extra nas promoções de todos os tutoriais da Macramê Friday. Então aproveitem e bora aqui aprender essa peça. Primeiro, vocês vão pegar aqui, ó, o cordão mais fino e vão cortar 3 fios com 1,20 m cada um deles. Depois eu vou pegar aqui o cordão mais grosso, que é o cordão torcido. Eu vou trabalhar ele aqui sempre do rolo, tá? Então não precisa cortar. Vou soltar aqui um pouquinho. Vou posicionar a ponta numa prancheta só para me ajudar. E depois eu vou lançar esses 3 fios aqui por cima com um nó de laçado. Então pego um dos fios, encontro aqui as 2 pontas dele, puxo aqui, ó, até encontrar a dobrinha, para deixar ele dobrado ao meio. Depois eu vou lançar esse fio vindo aqui, ó, por baixo do cordão torcido. Depois jogo essa dobrinha aqui para frente e insiro essas 2 pontas aqui, ó, para dentro. Puxei as 2 pontas, finalizei aqui o nó de laçado ao avesso, aperto e ajusto. Depois eu repito o mesmo com os outros 2 fios. Depois de ter lançado aqui os 3 primeiros fios, eu vou soltar aqui de novo o cordão torcido. Puxo para deixar essa pontinha inicial aqui um pouco menor, porque ela vai ficar escondida lá para trás da peça. Depois eu curvo assim, ó, criando o primeiro círculo, deixo essa pontinha menor aqui para dentro. E agora eu vou seguir com essa ponta maior que tá ligada ali no rolo, fazendo várias voltas, tá? Ela vai caminhando aqui, ó, fazendo vários círculos até a gente completar a nossa peça. Então aqui essa ponta ela vai seguir vindo aqui, ó, para a direita, no sentido anti-horário. E eu vou fazer os primeiros nós com essas 2 pontas desse fio que tá aqui na direita sobre esse cordão torcido. Então vou prender aqui as outras pontas na prancheta para me ajudar. Depois eu vou pegar esse fio torcido, ó, vou deixar passando aqui por cima desse outro fio mais fino. Vou pegar a primeira ponta que tá aqui na esquerda e vou fazer um festonê com ela sobre esse fio torcido. Então pego a ponta, jogo aqui por cima do fio torcido, puxo a ponta para esquerda, puxo até aproximar aqui desse nó de laçado. Puxei até encostar aqui em cima, agora eu seguro para não soltar, pego essa mesma ponta que eu fiz a volta e vou fazer uma segunda volta para fechar o festonê. Então jogo ela aqui de novo por cima do fio torcido, puxo ela aqui, ó, para esquerda e depois puxo para apertar essa ponta e aproximar ela da volta anterior que a gente tinha feito. Fiz aqui 2 voltas com esse fio, ó, ele termina entre as 2 voltas que a gente fez, completei aqui um festonê. Agora eu solto essa ponta e vou fazer o mesmo com as outras. Mantenho aqui sempre o cordão torcido por cima do fio que vai fazer a volta. Depois jogo esse fio aqui sobre o cordão torcido, puxo a ponta aqui para a esquerda. E depois essa mesma ponta faz uma segunda volta. São sempre 2 voltas com cada uma das pontas.
Completei aqui o festonê com todas as 6 pontas, agora eu vou soltar e vou puxar esse cordão torcido para ele fechar aqui esse círculo. Vou afastando também, ó, cada 2 nós. Então, vou deixando aqui, ó, 3 grupos de 2 nós e vou puxando devagar para fechar aquele círculo menor. Depois eu vou afastando os outros e não necessariamente eu vou cobrir o cordão torcido todo, tá? Você vai vendo aí o espaçamento necessário para completar aqui esse círculo. Ajustei aqui, agora eu vou continuar para fazer o segundo círculo, então eu continuo aqui com o fio torcido, posiciono ele sempre por cima dos outros fios, depois eu pego cada um dos fios e faço aqui um festonê sobre ele. Quanto mais juntinho você deixar esse festonê aqui, perto do festonê anterior, que está aqui em cima, melhor vai ficar a peça, porque ela vai pegar mais estrutura. Aqui eu já vou espaçando para eu preencher esse círculo que vai ser maior, então vou deixando um espacinho a cada um festonê. E continuo aqui produzindo os outros nós até completar esse círculo e procurando sempre produzir uma peça plana. Completei aqui mais uma volta, fazendo 6 nós. Agora que eu já cresci a peça um pouquinho, eu posso virar ela aqui do contrário e já prender essa pontinha inicial aqui do fio torcido. Eu posso só cortar aqui bem rente, passar uma cola, ou eu posso ir puxando ela aqui por dentro dos outros nós. Agora, antes de seguir para o próximo círculo, eu vou aumentar adicionando mais fios. Vou fazer diferente do que essa primeira aqui que eu criei, onde eu só fiz a adição mais aqui no final. Então, essa daqui, para preencher um pouco mais no centro, eu já vou começar a adição nesse momento. Então, vou pegar aqui o cordão trançado de 3 milímetros e para saber o comprimento desses novos fios, eu vou pegar aqui, ó, a partir da ponta de um dos fios que já estão na peça, vou medir. E vou dobrar esse cordão aqui no meio, então vou cortar o novo fio com o dobro do comprimento das outras pontas que já estão aqui na peça. Sempre que eu for fazer uma adição de fio nessa peça, eu vou fazer o mesmo. Eu vou pegar ali no ponto que eu for adicionar e vou medir o comprimento das pontas que já estão na peça e vou cortar um novo fio com o dobro disso. Aqui, como eu tenho 6 espaços, eu vou cortar 6 novos fios. Esses 6 novos fios eu vou adicionar do mesmo jeito do início. Então, eu pego aqui o fio dobrado ao meio, vou lançar passando ele aqui por trás do fio torcido, jogo para frente e puxo as duas pontas aqui para dentro. Adicionei o primeiro fio aqui, os outros eu vou adicionar voltando. Então, se quiser, eu posso afastar um pouquinho mais para ter mais espaço para eu adicionar. Depois, lanço o segundo fio aqui nesse espacinho. Terminei de adicionar todos os 6 fios, eu fui puxando de volta aqui o cordão torcido para ir ajustando os espaços e depois eu continuo aqui fazendo mais um círculo de festonê com as pontas que eu já tenho aqui na peça.
Aqui agora eu vou simplesmente seguindo até crescer um pouco mais a peça. E vou deixando aqui o espaço necessário entre os nós, aparecendo mesmo o fio torcido, para evitar que essa peça fique curva ao invés de plana. Aqui, terminei de fazer as voltas, eu fui só repetindo até o ponto onde não dava mais para trabalhar, ó, porque as pontas ficaram bem curtinhas. Cheguei aqui numa peça que tem, ó, aproximadamente 15 centímetros de diâmetro, mas se eu quisesse fazer um suplá de 30 centímetros, que é o dobro do tamanho dessa peça, eu poderia ter cortado os 3 fios iniciais que a gente adiciona aqui já no início, considerando o dobro do comprimento deles também. Então, se eu cortei esses primeiros 3 fios com 1,20 m para essa peça de 15 centímetros, para uma maior de 30, eu poderia ter cortado os 3 primeiros fios com o dobro do comprimento, que seria, então, 3 fios de 2,40 m para o suplá de 30 centímetros. E aí, então, fazendo uma peça maior, provavelmente aqui nesse ponto, na metade, né, quando eu chegasse nos 15 centímetros, eu teria que adicionar mais fios para ir preenchendo esses espaços e para que, conforme eu fosse crescendo, ela não ficasse muito aberta. Então, eu teria que cortar mais fios para colocar aqui entre os nós, considerando aquilo que eu expliquei quando a gente fez a outra adição. Você vai pegar aqui o comprimento das pontinhas, né, que vão estar maiores, você vai medir e vai cortar os novos fios que forem sendo adicionados com o dobro do comprimento das pontinhas que estiverem aqui na sua peça para continuar e chegar até os 30 centímetros do suplá. Agora, antes de cortar o final desse fio torcido, você também pode transformar essa peça num cestinho, simplesmente puxando aqui o fio e juntando os nós desses últimos círculos. Quando você for puxando, essas fileiras elas vão subindo e vão criando aqui uma parede para você fazer o seu cestinho. Esse daqui, por exemplo, foi um teste. Eu fiz a partir daquela peça que eu mostrei lá no começo, que eu tinha feito assim também com o fio cru, e fui puxando o cordão torcido desses últimos círculos para ir aproximando aqui os nós e subindo as laterais. Aqui eu optei por deixar um espaço entre grupos de nós para poder ficar assim vazado. Depois as pontinhas eu cortei aqui, ó, bem rente, passei cola para finalizar. E o cordão torcido eu fui trançando aqui, ó, passando por fora e por dentro para poder então criar essas alças. Depois a pontinha final, ela tá ainda jogada aqui por dentro, ó, eu tenho que cortar e passar uma colinha para prender ela aqui na parte interna do meu cesto. Depois eu ainda posso repetir esses mesmos passos aqui com fios menores para poder até fazer uma tampa aqui para a parte de cima desse cesto. Se você decidir por transformar essa peça que a gente fez no cesto, você vai gastar menos desse cordão torcido, porque você vai estar puxando ele para diminuir esses círculos. Mas se você deixar ela assim plana, lá no Clube das Macrameiras tem uma aula extra com a tabela de cálculo de fio, que você pode colocar só o diâmetro que você quer para sua peça, que aqui no caso foi de 15 centímetros, e coloca também a altura que cada um desses nós aqui ocupou, que aqui, por exemplo, foi de aproximadamente 7 milímetros. Essa medida da altura do nó vai depender muito do fio que você estiver utilizando, então você precisa testar para colocar essa informação na tabela. Depois que tiver colocado essas duas informações, a tabela ela já calcula automaticamente o comprimento que foi gasto aqui desse fio guia, que é o fio torcido, que ele vai caminhando aqui na peça em espiral. Nessa peça, então, eu gastei aproximadamente 2,5 metros desse fio torcido, e do fio trançado foram os 3 primeiros fios de 1,20 m, mais os outros 6 fios que eu adicionei que tinham praticamente 1 metro. Então, no total, foram quase 10 metros desse cordão e praticamente 2,5 metros do outro cordão. Para finalizar, depois eu quero encontrar umas miçanguinhas, umas bolinhas ou uns pompons para colar aqui no final das pontinhas. Então, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo, sem cortar. Já o fio torcido, eu vou deixar aqui uma sobrinha. Corto ele aqui do rolo e depois vou fazer um nozinho meia volta, aqui bem coladinho no último festone que eu fiz. Faço a volta com a ponta sobre o meu dedo, insiro a ponta do fio torcido aqui por dentro da volta que eu fiz. Vou segurando aqui o nó, empurrando para bem pertinho do outro, aperto bem e depois corto o restante dessa pontinha. E é isso, eu espero que vocês aproveitem, criem várias outras peças a partir desse vídeo. E para quem quiser fazer parte do clube ou aproveitar os tutoriais que estão em oferta, é só acessar o site emaniarte.com e até o próximo tutorial.